Eu sou o Evandro, sou formado em administração pela Faculdade Alfa, também sou teólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E hoje a gente vai trabalhar o tema da esperança, né? A virtude da esperança. Então, antes da gente entrar dentro dessa virtude, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu disse, nós vamos falar da segunda virtude, das virtudes teologais, que é a esperança. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1817, vai nos falar assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos com nossa felicidade o reino do céu e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos em nossas forças, mas no socorro da Igreja, no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Este Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos herdeiro da esperança da vida eterna. Então, nós podemos buscar no Catecismo, no parágrafo 1817, essa definição. Material de apoio, né? E eu vou estar, a partir do material que eu expor para vocês, eu vou estar falando um pouco, mas eu preciso deste material para a gente, então, dar esse seguimento na virtude. Portanto, então, a esperança é uma virtude dada por Deus para que o ser humano consiga orientar-se rumo à eternidade. Ela é antecipada pela virtude da fé. Sua parte é pré-requisito para a caridade. Na semana passada, então, o padre Vilmar trabalhou a virtude da fé. Por isso, a virtude da fé, ela é primeira, porque a partir da fé é que nós temos as demais virtudes, tanto a esperança quanto a caridade ou o amor, que será falada no próximo encontro, ou seja, no próximo sábado. Portanto, então, o que significa isso que eu acabei de ler? As virtudes, ela é infundida em nós através do nosso batismo, ela é dada por Deus, as virtudes teologais. E então, assim como todas as virtudes, a esperança é um hábito que pode ser aperfeiçoado. Na verdade, Deus concede em semente para que seja cuidada e cresça por meio do trabalho do homem em sintonia com o Criador. Mas, evidentemente, tudo que pode crescer também é passível de definhar e morrer. Do mesmo modo que alguns pecados podem matar a fé, outros aniquilam a esperança e adesterram a alma humana, impedindo rapidamente o homem de se voltar para Deus e crescer na vida interior. Então, a gente pode compreender que as virtudes é plantada em nós. As virtudes teologais eram plantadas por Deus em nós. E nós precisamos cuidar. Porque se nós não cuidamos das virtudes, na semana passada, como eu disse, falando um pouco sobre a fé, hoje a esperança e no próximo final de semana sobre o amor, se nós não cuidarmos dessas virtudes, elas podem morrer. E elas vão morrer de qual forma? A partir dos pecados. E daqui a pouco, então, nós vamos falar de dois pecados que matam a esperança.
já vou antecipar, mas nós vamos seguir aqui. O primeiro pecado que mata a esperança é a desesperação. E depois a presunção. E depois, daqui a pouquinho, nós vamos chegar lá, então, e vamos abordar. Os dois grandes pecados que destroem a virtude da esperança, como eu disse, né, é a desesperação e a presunção. Mas o que viria a ser cada uma delas e como elas formam e crescem na alma da pessoa. Então nós precisamos parar um pouquinho para entender como é que esse pecado ele vai crescendo na minha alma. Lembrando que a virtude é voltada para Deus, voltada para o Senhor. E aí, então, nós vamos entrar em cada uma delas. A desesperação, então, é aquela certeza de que não há possibilidade nenhuma de salvação. Sua vítima percebe a imensa distância entre a criatura e o Criador e seus múltiplos pecados pessoais, e chega à conclusão de que seu pecado é imperdoável ou que, para ele, não existe remissão da culpa ou salvação possível. Significa que, então, nós podemos entender que a pessoa que está nesse pecado de desesperação, existe este abismo, existe aquilo que nos afasta realmente de Deus, que eu não serei perdoado, que o meu pecado não tem perdão, então eu já estou praticamente condenado. E o apóstolo Judas, com o seu ato de tirar a própria vida, parece ser um exemplo típico de desesperação frente a Deus. Nós podemos, então, conferir em Mateus 27, versículo 4. Também, Pedro, após negar Jesus 3 vezes, quase é vítima também do mesmo pecado. Embora pareça que a desesperação seja um fruto e situações pontuais, não resolvidas, e faça vítimas aleatoriamente, não é bem assim. Os santos padres do deserto, mestres da psicologia da vida interior do homem, ensina que a desesperação não faz vítimas ao acaso. Ela é gerada naqueles que se entregam a 2 tipos de pecados, a assídia e a luxúria. Ou seja, a desesperação, para que ela possa crescer em nós e matar a virtude da esperança, vai a partir de 2 pecados, da assídia e da luxúria. Então nós vamos agora entender o que é cada uma dessas, tá? Para que a gente então possa viver plenamente a virtude da esperança. A assídia é a preguiça espiritual, é o hábito ruim, ou seja, o vício de não se entregar à oração, ao estudo das Escrituras e à construção da própria fé. Ou seja, eu tenho uma preguiça espiritual. Por isso, então, eu vou ficando, e isso, para nós, então, a gente entende que realmente é esse pecado da preguiça espiritual. Com uma reação em cadeia, aquele que negligencia a virtude da fé desenvolve a assídia e sente que é cada vez mais difícil entregar a Deus. Além de minar a fé, provoca a desesperação. Se de um lado nós temos a assídia, nós também agora vamos falar um pouco sobre a luxúria. Na visão espiritual dos santos padres, não se referia somente à atividade sexual, mas era, sobretudo, o amor exagerado a tudo que é do mundo sensível ou material. Assim, em vez de esperar tudo em Deus, esperava-se resolver com o dinheiro, ser felizes com posses materiais ou qualidades sensíveis. Esperava gozar a vida por meio da comida, da bebida, estar-se envolto à luxúria. Claro, nada disso em si mesmo é ruim, como fala São Paulo. Bem nos alertou que o grande problema não está nas coisas, mas no modo em que elas afetam as pessoas ou estas deixam afetar. Podemos conferir isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. É evidente, no entanto, que aquele que faz plano
contando com as vantagens deste mundo, até mesmo com as suas qualidades pessoais, mas se esquece de Deus, vive cultivando a luxúria. Eu vou repetir essa frase para que ela possa ficar cravada no nosso coração. É evidente, no entanto, aquele que faz planos contando com as vantagens deste mundo e até mesmo com as suas qualidades pessoais, mas se esquece de Deus, vive cultivando a luxúria. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes pode ser que esteja em algum desses pecados. E nós precisamos buscar o sacramento da confissão, porque somente Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, para que o pecado cada vez mais seja extinto da nossa vida e que cresça as virtudes em nossa vida, que cresça essas virtudes. E essas virtudes, de fato, nos levam a Deus. Quem coloca no seu coração sua esperança nas coisas deste mundo, cria um tesouro material muito longe de Deus. Ou seja, parece que um pouco é a nossa realidade. As pessoas vão se afastando de Deus, vão se afastando da igreja e vão colocando as suas esperanças, vão colocando as suas alegrias neste mundo. E como eu disse aqui agora, quem coloca o seu coração, ou seja, a sua esperança nas coisas deste mundo, cria um tesouro material muito longe de Deus. Também podemos conferir lá em Mateus 6, 21. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, o mundo material falha. E como não se cultivou a virtude da esperança, surge então a desesperação. Ou seja, quando nós afastamos de fato de Deus, quando nós colocamos todas as nossas esperanças nas coisas, né, neste mundo, nós não estamos cultivando a virtude, então, da esperança. E é claro, nós somos passíveis de ter as decepções deste mundo. E aí, como nós não criamos a nossa virtude da esperança em Deus, por isso, então, né, vamos entrar dentro deste pecado da desesperação. Bom, se de um lado, um dos elementos que mata a virtude da esperança é a desesperação, com seus pecados, relembrando os pecados que criam, então, a desesperação, que é a assídia e a luxúria, nós também agora vamos ter a presunção, que também são seguidos por dois grandes pecados. Um deles é a soberba e o outro a vanglória, né? Então vamos lá. O que é a presunção? É um dos pecados mais comuns entre os que dizem possuir a fé atualmente. Estes clamam em alta voz que não precisam esperar em Deus, pois já estão salvos. Consideram-se bons católicos porque vão às missas, não matam, não roubam. Como Deus é amor e misericórdia, nunca mandará-os para o inferno. Então, né, a presunção é de achar que o céu já é garantia. Pelo contrário, nós precisamos nos esforçar, como diz o lema da nossa paróquia, para buscar as coisas do alto. Precisamos nos esforçar cada dia para buscar as coisas do alto, para buscar a Deus. Então, quando eu já tenho essa certeza, eu já estou dentro desse pecado da presunção, achando que eu já estou salvo, porque eu participo das missas, porque eu rezo o terço, porque eu estou nas missas diárias, eu comungo praticamente todos os dias, mas daqui a pouco nós também vamos, né, chegar também à conclusão disso. Por isso, então, e nós acreditamos que Deus é amor, e Deus é amor, né? Verdadeiramente Deus é amor, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Deus faz a parte dele. Mas cada um de nós também é chamado a fazer a nossa parte. Tá bom? Triste engano. São vítimas da cegueira, produzida pelos pecados que fazem achar, contrariando a palavra de Jesus, que é fácil conquistar a vida eterna. Assim como a desesperação, a presunção é cultivada por meio de dois grandes pecados, como eu disse, a soberba e também a vanglória.
A soberba, então, é o pecado tão antigo quanto os homens, quanto aos anjos. Faz com que suas vítimas acreditem que sabe mais que Deus e que pode ocupar o seu lugar. Claro, atua de forma muito dissimulada e não ousa dizer essas frases. Mas aqueles que são vítimas da soberba usam frequentemente outras frases. Nesse ponto, eu não posso concordar com a igreja. O Papa disse isso, mas não se usa mais. Olha, às vezes, as pessoas não dão crédito. Às vezes, as pessoas não dão crédito para a igreja. Acha que, vamos embora, a igreja é self-service, eu pego isso, eu pego aquilo, isso é importante para mim, aquilo não me importa. Então, eu vou pegando aquilo que eu quero dentro da fé. E, pelo contrário, nós precisamos acreditar naquilo que a igreja nos fala. Como diz também o nosso padre, o padre Vilmar, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Claro que é uma frase de Santo Agostinho, mas é muito importante isso. Nós precisamos estar com a igreja, porque é a igreja que vai nos levar para o céu, é aquele que nos aponta para o céu. Nós somos o corpo místico de Cristo. Somos o corpo místico de Cristo. Por isso, como eu disse, nós precisamos estar com a igreja e não estar contra ela, tá bom? Então, é muito importante isso para nós. E quando nós caímos neste pecado, né, neste ponto eu não concordo com a igreja, porque tem eutanásia, eu não vou entrar nesses assuntos, mas simplesmente dando exemplo, eutanásia, aborto, né, outras coisas, outros pecados, né, eu não concordo, tal, enfim, nós estamos cometendo o pecado da soberba. Então precisamos estar atento a isso. Precisamos estar atento, porque senão nós vamos matando em nós as virtudes. E como eu disse, as 3 virtudes, tanto a fé, tanto a esperança, quanto também a caridade ou o amor, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Como eu disse, é a presunção. Este é o outro pecado que mata a esperança, a presunção. Aquele que se põe como juiz da igreja, do magistério ou das sagradas escrituras, revela a sua soberba claramente. Eu não concordo com a igreja, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com isso, então a gente precisa estar atento. Como a soberba vem da presunção, com esta a morte da virtude e da esperança. Fica claro que aqueles que usam esses discursos são tão azedos, sem esperança. Nunca existirá o verdadeiro amor. Outra raiz da presunção é a vanglória. Nós terminamos de falar da soberba, agora nós estamos falando da vanglória. Parece ser o mesmo que a soberba, mas não é. A vanglória faz com que o sujeito não se ache melhor do que ninguém. Não é soberbo, mas que precisa ter um tratamento especial. Afinal, por que Deus não iria salvar aquele que comunga todo dia? Por que Deus não irá, né, deixar aquele que reza o terço também todos os dias, aqueles que fazem obra de caridade? Como eu disse, nós precisamos voltar para o perdão dos pecados, para a confissão, porque somente pela confissão que os pecados são perdoados, tá? Acredita que Deus sabe tudo e, por conseguinte, sabe também que ele merece um tratamento diferenciado, ou seja, eu participo da igreja, né, das missas, do terço, faço obras de caridade e tantas outras coisas, então eu já estou garantido no céu, né? E não é bem por aí. No entanto, somente Deus mesmo pode saber aquela comunhão diária, não é sacrílega. O terço rezado não é um intervalo de uma vida de desonestidade e falcatruas. Ou também sabe-se lá o que é. É preciso notar, ou seja, nós precisamos escrever isso, que 1 milhão de boas obras não apagam um único pecado mortal. Somente o sacramento da penitência ou reconciliação, né, que assim também é chamado, tem esse poder. Ou seja, quando eu estou nesse pecado, né, no pecado da vanglória, achando que eu já estou salvo,
que eu já estou no céu por causa das minhas obras de caridade. Eu faço caridade, eu rezo o terço, eu comungo todos os dias. Deus sabe o coração de cada um. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração que está aí do outro lado. Então, assim, nós não precisamos maquiar para achar que nós vamos enganar a Deus, porque nós não vamos. Nós não iremos enganar o Senhor. Por isso, então, como eu disse, o único e somente o sacramento da penitência tem esse poder de perdoar pecados. Então não acha, eu vou comprar ali um caminhão de cestas, eu não sei, a gente pode fazer o que for, mas somente o sacramento. Mas é claro, nós também precisamos ter o coração sensível também para ajudar o próximo, porque os outros também precisam deste alimento em que nós dividimos com o irmão. Não aquilo que sobra, mas aquilo que temos, nós dividimos com o próximo. Então, como eu disse, vamos procurar o sacramento da reconciliação. Porque talvez nós podemos estar em um desses pecados, tanto o pecado da desesperação, também quanto o pecado da presunção. Precisamos procurar o sacerdote e abrir o nosso coração. E mais do que nunca, agora, nós estamos num tempo muito propício, que é o tempo da Quaresma. É o tempo em que a Igreja convida os seus fiéis a voltar totalmente ao Senhor, a abrir o coração verdadeiramente a Deus, para que Deus possa, né, perdoar os nossos pecados. E é claro, para isso nós precisamos das virtudes também, né, de buscar sempre as práticas deste tempo, que é o jejum, a oração e a caridade. Veja que a caridade praticamente está em tudo. A caridade está em tudo. Então, nós precisamos buscar também essas práticas para pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. E é claro, como diz um professor meu, né, hoje então bispo, Dom Dilmo, ele dizia para a gente na época da teologia que nós precisamos ter uma alma fina, capaz de perceber que o pecado está matando essas virtudes dentro de nós. Por isso nós precisamos ter essa fineza na alma, para que a gente possa, de fato, perceber que o pecado está matando essas virtudes. E, é claro, buscar um sacerdote para essa confissão. Mas precisamos exterminar o pecado. Precisamos matar em nós este pecado para que a virtude possa crescer e aflorar. Porque, como eu disse no início, senão nós temos uma semente, e se nós não cultivarmos essa semente, ela irá morrer. Ela irá morrer. Então, o que mata essa semente são todos esses pecados. Eu disse para vocês, a desesperação, através da assídia, da luxúria, e a presunção, através da soberba e também da vanglória. Bom, então nós já entendemos o que é esperança, o catecismo nos falou um pouco sobre a definição de esperança, falamos dos pecados que podem matar a esperança, né? Como eu disse e repito, a desesperação, que é a assídia e a luxúria, a presunção, que é através da soberba e da vanglória. Entendemos, então, essa parte, vamos para o outro momento, que é a esperança em Deus precisa fazer parte da nossa vida. Então, nós já sabemos o que mata a esperança, agora vamos entender que a esperança em Deus precisa fazer parte em nossa vida. Já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. A esperança é a segunda virtude teologal. Isso quer dizer que, como virtude, trata-se de um hábito que deve ser alimentado e fortalecido em nossa vida. Diferentemente de outros hábitos, este não pode ser criado pela pessoa, pois compete a Deus dá-lo por meio da infusão da graça santificante. Como eu disse, no nosso batismo nós recebemos as virtudes teologais. E como eu acabei de falar para vocês através desse escrito, somente Deus pode colocar no nosso coração essas virtudes.
Diferentemente de outros hábitos, esse não pode ser criado pelo ser humano, pois compete a Deus dá-lo por meio da infusão da graça santificante. É teologal, porque às vezes a gente, né, nós já tivemos a catequese falando um pouco das virtudes cardeais, e agora também nós estamos falando das virtudes teologais. É teologal também não só porque é infundido por Deus, mas por se tratar de uma virtude que tem como fim último o próprio Deus. Esses atos predispõem o homem a agir segundo os desígnios do Criador e conseguindo concretizar suas inspirações. Isso quer dizer que quando se espera coisas humanas ou materiais, não se trata de virtudes da esperança. Pode ser realmente esperar conseguir um emprego, esperar ir bem numa prova ou passar num concurso, como esperar ser bem recebido por uma certa pessoa num determinado lugar. E eu tinha essa esperança de chegar aqui e ser bem recebido, e como fui, né? Mas isso é uma esperança humana. Pode ser um otimismo, pode ser tantas outras coisas, mas não é a virtude da esperança que nós estamos falando. Eu tenho uma esperança de arrumar um bom emprego, eu tenho uma esperança de arrumar uma esposa, enfim, aquilo que cada um tem no seu coração. Pode ser, como eu disse, uma esperança humana, né, um otimismo, a virtude da esperança, né? Mas que fique bem claro, nada disso trata da verdadeira esperança, a virtude teologal. Então vamos lá. Virtude da esperança, segundo o catecismo da igreja. Eu trouxe o catecismo, mas eu peguei daqui e sintetizei no material que eu estou expondo para vocês, tá bom? Então, praticamente, vocês podem procurar as virtudes no catecismo, né, aqueles que têm, e aqueles que não têm também pode procurar pela internet, que tem o catecismo disponível lá. A partir do parágrafo 1812, todos os documentos da igreja, eles são divididos por parágrafo, tá bom? Então, você pode pegar o catecismo e lá no parágrafo 1812, e está aqui então, as virtudes teologais. Tem a fé, tem a esperança e também a caridade, tá bom? Então, está tudo aqui, mas o que está aqui eu sintetizei nesse material. A esperança é aquela virtude que faz esperar em Deus e também esperar suas promessas. A partir daí fica claro porque a primeira virtude teologal a ser cultivada precisa ser a fé, pois dela provém a esperança. Perceba, na semana passada, o padre Vilmar nos falou isso bem claro, que a esperança e a fé, nós perderemos ela quando morrermos, porque nós já vamos estar em comunhão com o nosso Criador. Porém, o amor, a caridade nós não vamos perder. Mas a fé e a esperança é tudo isso para chegarmos, então. De fato, é necessário conhecer a Deus, suas características, seu imenso amor pelo ser humano, a maneira como, através da história, preparou a salvação da humanidade para poder esperá-lo. Uma fé que desenvolve, que provoca o aperfeiçoamento da virtude e também da esperança. A esperança, por sua vez, faz com que todas as coisas da vida e do mundo sejam colocadas em seus devidos lugares. Lembram lá atrás, quando falávamos então desses outros pecados, quando nós colocamos as nossas esperanças neste mundo, quando nós colocamos as esperanças nas pessoas, então o que vai acontecer? Vai acontecer as decepções. E com as decepções, então, praticamente a gente quer largar, enfim, tudo isso. Mas quando nós temos certeza e damos razão para a nossa fé, e aí nós precisamos buscar sempre o estudo da palavra, o estudo dos documentos da igreja, nós, então, vamos dar razão à nossa fé. E dando razão à fé, nós vamos compreender que a esperança, por sua vez,
faz que com todas as coisas da vida e do mundo sejam colocadas nos seus devidos lugares. Ou seja, as coisas deste mundo não irão atrapalhar a minha vivência das virtudes, não irá atrapalhar essa vivência, porque nós vamos saber colocar nos seus devidos lugares. Se lá atrás nós temos esses outros pecados que vai praticamente sufocar a esperança, quando nós damos razão à nossa fé, nós sabemos aonde iremos colocar, então, as coisas nos seus devidos lugares. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar, pode escrever, tá bom? Aquilo que não der para responder hoje, sim, não deixe de participar, coloque aí o seu like, se você gostou, se está gostando, de onde você está assistindo essa transmissão, qual setor, qual comunidade. Diga aí para nós, isso é importante para que a gente cada vez mais, né, busquemos a perfeição, tá bom? Olha aqui que coisa boa. Nós temos aqui 2 participações. O Zilmar, ele fez aqui há 20 dias atrás, falando um pouco sobre as virtudes cardeais, né? Então, ele está mandando aqui, olha, maravilha, irmão, refletir sobre as virtudes. Muito bem. Rosivânia, catequese maravilhosa, que coisa boa. Então, você que está aí do outro lado, participe, né? Coloque lá, gostei. Se também não gostou, também fala. Né? A gente quer melhorar para poder, né, cada vez mais que é nossa pandemia. Para nós. E é esse o momento de também, através dos meios de comunicações, né, levar a um pouco desses estudos, um pouco dessa catequese, para que a gente possa cada dia mais crescer na fé. Tá bom? Esperar em Deus. Esperar em Deus é, assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas uma certeza de onde vamos olhar e para onde vamos colocar o foco de nossa atenção e atividade. Lembra, uma coisa que me chama muita atenção, é o lema dessa comunidade, né, da onde estamos fazendo essa transmissão. Buscar as coisas do alto. Encontro com essa frase. Esperar em Deus é, assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas a certeza de onde olhar, para onde colocar o foco de nossa atenção e atividade. Nós precisamos colocar a nossa atenção nas coisas do alto, que é Deus. Nós precisamos a cada dia nos esforçar para buscar as coisas do alto, buscar as virtudes, buscar as coisas certas. E, é claro, fazer a nossa parte. Deus está fazendo a parte dele. Deus está fazendo a parte dele. Mas também precisa que cada um de nós faça a sua parte. Então, precisamos ter essa meta. O Padre Léo falava muito isso. Nós temos essa meta. E a nossa meta é o céu. A nossa meta é o céu. Por isso, é lá que nós precisamos colocar a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar em Deus. Tá bom? O Salmo diz: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Responde apropriadamente: não é do mundo. Oi? Acho que deu um problema no telefone agora. Agora sim, né? Vamos continuar. Esperar em Deus. Eu vou voltar, eu não sei aonde que falhou o microfone, mas eu vou pegar a partir disso. Esperar em Deus. Esperar em Deus é, assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas uma certeza de onde olhar, para onde colocar o foco de nossa atenção e atividade. Como eu disse, o lema dessa paróquia,
paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui do Jardim Primavera, o padre, esse ano, colocou como lema: buscai as coisas do alto. Se o nosso lema é esse, nós estamos no caminho certo, porque é para lá que precisamos colocar as nossas esperanças. É em Deus que nós precisamos colocar a nossa esperança, e Ele está no alto. Por isso, precisamos ter essa meta. Padre Léo gosta muito de falar sobre meta, né? Gostava muito de falar sobre meta. Então, a nossa meta é o céu. Precisamos nos esforçar cada dia para fazer com que as virtudes cresçam na nossa vida. Também, todas as outras, né? Todo aquele caminho que precisamos fazer para chegar no céu. Por isso, nós precisamos, se de um lado, né, e aí a gente volta lá atrás, quando eu falava dos pecados que matam a esperança. Se lá atrás a assídia, a luxúria, a soberba, a vanglória, a desesperação e a presunção matava a esperança, agora nós temos a nossa esperança em Deus. Nós temos a nossa esperança nas coisas do alto. Nós temos a nossa esperança, a nossa meta, que é o céu. E nós precisamos nos esforçar. Como nos fala, mais uma vez, o catecismo. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Esse Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça e tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Herdeiros da esperança da vida eterna. E nós precisamos ter essa esperança. Ter essa esperança. Mais uma vez, eu volto e repito. Lá atrás eu dizia isso. As virtudes é uma semente implantada em nós por Deus. E nós precisamos cuidar desta esperança. Nós precisamos cuidar das virtudes. Por quê? Tudo parte da fé. A partir da fé, nós temos a esperança e também daqui a pouco nós teremos a caridade ou o amor. Sem a fé, nós não temos esperança e não tem amor. E vice-versa. Uma está entrelaçada com a outra. Então, nós precisamos nos esforçar para ter essa meta, que é as coisas do alto. E, claro, como eu disse também agora há pouco, somente a confissão, somente o sacramento da penitência e da reconciliação, que é o mesmo sacramento, tem o poder de perdoar os pecados. Posso fazer 1001 doações, posso ser o homem mais caridoso da face da terra, posso ser o homem mais piedoso, participar de todas as missas, comungar em todas as missas, fazer o que for. Mas isso não apaga o pecado. O que apaga o pecado é, claro, a confissão. E uma boa confissão. E quando a gente se confessa, essa graça, essas virtudes crescem em nós. Elas começam a aflorar. E nós precisamos, a cada dia, cultivar para que ela possa crescer sempre mais. O salmista nos fala: olho para o monte, onde virá o meu socorro? Responde apropriadamente: não só do mundo, não é dos homens. O meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é colocar: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí, é claro, depois o salmista vai nos falar: o meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ricardo de São Vítor, em seu comentário ao Apocalipse de São João, explica que uma interpretação do o nome do Senhor é de que esta se refere à maneira como conhecemos Deus, pois se conhece alguém através do seu nome. Como é a virtude da fé que faz conhecer Deus, ele entende que se pode corretamente entender que o nome de Deus é a fé. Com essa referência,
vê-se que as atitudes da fé e da esperança precisam caminhar juntas. Aquele que conhece Deus sabe que deve esperar nele, para ter a verdadeira esperança somente com a verdadeira fé. Ou seja, fé e esperança caminham juntos. Nenhuma pode desassociar. Uma vez que a gente desassocia, praticamente a gente está. Então, fé e esperança caminham juntos, tá bom? Aproximar-se de Deus. As virtudes da esperança é, deste modo, aquela que nos faz ver o mundo com outros olhos. Embora não se ignore a vida material, ela deve ser colocada sob a perspectiva da eternidade e do espiritual. Tal projeto leva para Deus. Por isso, nós precisamos ter essas perguntas. Precisamos estar com o coração abertos, né, para estar fazendo essas perguntas. Tal ação me leva para Deus? Preciso realmente disso ou daquilo? Esses bens ou essas atitudes me prepara para a vida eterna e para aumentar a minha espiritualidade com Deus e também, né, aumentar Deus na minha vida? Onde coloco a minha esperança? Olho para os montes, esperando que um exército virá me salvar. Eu espero no Senhor, como eu disse. O salmista agora há pouco nos falou o quê? Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? E aí depois tem a grande resposta. O meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, precisamos ter essas perguntas. O que eu faço? Realmente eu estou cultivando essas virtudes na minha vida? Eu estou cultivando a minha intimidade com o Senhor? Eu estou buscando sempre mais enriquecer a minha fé, dar razão à minha fé? Ou será que eu simplesmente sou aquele que simplesmente escuta e não traz para o coração? Como eu disse, para crescer essas virtudes em nós, precisamos afastar do pecado e precisamos, então, dar razão à nossa fé, através da palavra, através do magistério, através dos documentos da igreja. Aqueles que não perseguem os títulos, glórias e honras do mundo, mas caminham rumo à santidade de vida, sabe que serão consolados, pois possuem uma verdadeira esperança, pois a fé ensina que Deus não decepciona quem constrói sua vida sobre esses princípios. Ou seja, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós não decepcionamos. Quando nós colocamos, e aí eu vou dizer agora as nossas esperanças humanas nas pessoas, nós nos decepcionamos. Olha, eu posso dizer, você que está aí do outro lado também, pode talvez fazer um pensamento rápido e lembrar de alguma pessoa que você acreditava, que você gostava e que de repente te decepcionou. O único que não te decepcionará é Deus, porque é nele que nós precisamos colocar as nossas esperanças. É nessa rocha firme, como vai nos falar aqui. Possui uma verdadeira esperança, pois a fé ensina que Deus não decepciona quem constrói sua vida sobre esses princípios. Acho que vai ter muita participação, porque já ali estão anotando, já tem umas 5 folhas. Então, gente, não faça pergunta difícil, viu? Não faça pergunta. Ah, são comentários, que coisa boa. Não façam perguntas difíceis. Brincadeirinha, brincadeirinha. Se você tem dúvida, coloque a sua dúvida. Vamos tentar te ajudar você a compreender um pouco mais sobre as virtudes. Tá bom? A virtude da esperança também provoca e alimenta-se para crescer. A disposição do homem de consolar-se diante das doenças, da morte, da perseguição, da injustiça, quando provocada pelo seguimento de Deus. Vou repetir essa frase.
A virtude da esperança também provoca e alimenta-se para crescer da disposição do homem de consolar-se diante da doença, da morte, da perseguição, da injustiça, quando provocado pelo seguimento de Deus. Afinal, aquele que estabelece como meta a convivência com Deus e a vida eterna não pode considerar a morte como um castigo. A virtude da esperança, da mesma forma que a doença como uma oportunidade da meta da eternidade. Então, aquele que tem essas virtudes, ele consegue enxergar muito além dos desastres, de tudo aquilo que acontece na sua vida. Ele consegue enxergar muito além. Por isso, quando nós, como eu disse, coloca as nossas esperanças em Deus, podemos passar por todas as dificuldades, podemos passar por todas as adversidades deste mundo, mas a nossa fé ficará inabalável. Por quê? Porque o nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus, tá bom? Então, a gente precisa, como eu disse, cultivar todos esses hábitos. E isso é algo que precisamos fazer diário, né? O nosso exame de consciência e ver aonde que nós estamos faltando com Deus. Aonde está o pecado que está me tirando do caminho do Senhor. Coisa boa. Vamos lá. Tem elogios, que coisa boa. Valdomiro da Costa, Comunidade São João Paulo II, olha que coisa maravilhosa. Maria de Lourdes, matriz de Nossa Senhora da Libertação, que coisa boa. Melina Dias, Comunidade Jesus Misericordioso, estou amando este conhecimento, setor Paineiras. Mateus da Conceição, que bênção ter a catequese com um teólogo, que coisa boa, né, gente? Poliana de Souza, que maravilha, Senhor, temos a graça de ainda podermos ouvir verdadeiros missionários, que coisa boa. Então, praticamente, o que eu gostaria de falar com vocês nessa tarde é isso. É claro que aqui eu estou simplesmente acendendo uma chama. Tem muito mais. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem muito mais, assim, sobre a questão das virtudes, tanto da fé, da esperança e também da caridade, o amor. Mas, assim, eu espero ter contribuído um pouco com vocês sobre a esperança, né, com a virtude da esperança. E, assim, do outro lado, claro, tem dúvida, né? Deixe o seu comentário, né? Talvez não dá para participar hoje, ou também aqueles que vão, num outro momento, assistir essa catequese, deixe lá a sua pergunta, né? Depois, com certeza, vamos entrar em contato para dar essa resposta, se você tem dúvida, né? Se você ficou com dúvida, quer entender um pouco mais. Então é importante a sua participação, porque só assim vamos chegar, de fato, a todos aqueles que precisam, né, dessa catequese e, como eu disse, dar razão à fé. Muito bem falado semana passada pelo nosso padre Vilmar e, claro, agora, na próxima semana, nós teremos a última virtude, né, que é a caridade. Agradeço, né, a oportunidade de ter compartilhado com vocês esse conhecimento. É claro, a gente não deixa de ficar um pouquinho nervoso, né? Porque para a gente tudo é novidade ainda. Essa é a minha segunda catequese que eu faço. Mas, assim, tudo que fiz foi de coração e agradeço por este momento, pela comunidade, também pelo convite de poder falar sobre a virtude da esperança. Bom, surgiu uma pergunta, vamos lá. Felipe Achete. Qual livro que você indica para o estudo das virtudes? Olha, eu posso te dizer, sem medo de errar, o livro que você vai começar é esse, o Catecismo da Igreja Católica.
Aqui, praticamente, você vai ter todo esse fundamento, né? Então, são praticamente duas páginas falando sobre a esperança. E é claro, a partir daqui, você pode procurar na internet, tá bom? Lá na internet você tem outros materiais também que vai poder acessar gratuitamente, né? Materiais bons. Então, mergulhar dentro da Canção Nova. Tem o próprio catecismo da Igreja Católica. Aqui, praticamente, você encontra isso. Outras doutrinas da nossa, outras doutrinas não, perdão, os outros dogmas da nossa fé. Então, praticamente, você pode começar pelo catecismo. Como eu disse, as virtudes teologais vai começar no parágrafo 1812, tá bom? E ela vai até o parágrafo 1829. Então, os documentos da igreja, como eu te disse, eles são divididos por parágrafo. Você pode procurar aqui. Se você tiver dúvida, tem aqui a chave de leitura, tá bom? Então tá, temos mais perguntas? Não, só o Zilmar Ah, e a Dalva parabenizando pela formação de hoje. que bom, Zilmar e a Dalva, agradeço, né? E assim, como eu disse, é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês esse pequeno conhecimento. Como eu disse, eu acendi uma chama. Agora, é claro, a gente precisa cultivar, como as virtudes. A gente precisa buscar sempre mais, né, para que a gente possa crescer nessa graça. Tá bom? Meu muito obrigado. E na semana que vem nós temos a terceira virtude, que é a caridade.